Ok, hoje nós partimos então para a nossa última pregação sobre, qual é o nosso tema? Fala a mim. Sobre o clamor. A gente tem falado aí sobre o clamor de muitos nomes fortes da Bíblia, né? Falamos sobre Abel, falamos sobre Moisés. E hoje a última figura que nós vamos utilizar da palavra é Elias. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre um evento que aconteceu com e através da vida de Elias e vamos mais uma vez falar sobre clamor. Eu queria ler com vocês o texto base. Eu queria orar com vocês para que Deus mais uma vez falasse conosco. A gente vai ler mais do que isso, mas eu queria ler o texto base, os versículos base. Vamos orar. E daí nós começamos, amém? O texto base, ele está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 ao 24. Se você tem aí no seu celular, na sua Bíblia física, ou de papel, porque o celular também é físico. 1 Reis 17, nós leremos dos versículos 20 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Pai amado, Pai querido, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado porque aqui, Deus, nós temos a tua instrução, a Deus, quanto conhecimento há na tua palavra, Pai. Nós nos enganamos se pensamos que podemos seguir a vida caminhando baseados na nossa própria sabedoria, ou na sabedoria desse mundo, ou nos entendimentos desse mundo, ou que se limita ao nosso crânio, ao nosso cérebro. Tolo é o homem que acredita que pode caminhar sem a tua palavra. Por isso, Pai, agora baseado na tua palavra, instruídos na tua palavra, íntimos da tua palavra, sedentos da tua palavra, nós queremos, ó Deus, crescer, ó Pai. Por isso, fala conosco. A tua palavra é viva e eficaz a toda a obra. É disso que nós precisamos, é de relacionamento com o Senhor e nada mais elementar, nada mais sólido e basilar que nos utilizarmos da tua palavra. Por isso, fala conosco através da vida de Elias hoje, Pai. Fala conosco. É o que nós clamamos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Bem, Elias, homem bastante conhecido, profeta do Senhor, ele foi levantado ali no meio do povo no 7º reinado de Israel. Então, quando Israel já passava pelo seu 7º rei, primeiro Saul era rei de toda Israel, e depois ali de Salomão a gente tem uma ruptura, quando Roboão vai assumir o reinado, o Israel separa, né? Entre norte e sul. Norte, Israel, sul, Judá. Judá tendo como Jerusalém sua capital e Israel tendo como capital Samaria. Então, apenas do reinado do norte ali de Israel, Acabe passa ou inicia o reinado, o 7º reinado do reino do norte de Israel. E o reinado de Acabe foi um reinado muito bom, amém? Não, não, foi terrível.
A palavra diz que Acabe foi o pior rei de todos que vieram antes dele. É uma boa, como fala, uma boa fama para se ter, né? O seu reinado, ele foi o pior. Até agora, você é o pior de tudo que veio antes de você. O seu é o pior, você é o pior, cara. Logo, o contexto da história que envolve o profeta Elias é um cenário desfavorável, cheio de problemas, adoração a deuses estranhos, enfim, Acabe acaba com tudo. Fez tudo aquilo que ele poderia fazer para desagradar a Deus. Inclusive, a esposa dele, eu acho que esse era a pior coisa da vida de Acabe, era a esposa dele, que era, quem lembra quem era a esposa de Acabe? Jezebel. Gente finíssima, né? Oxa, mulher do capeta, viu? Essa não tinha dúvida, caçadora de profetas. Essa era aquela mulher que, Deus do céu, realmente usada por Satanás de forma tremenda, né? Então, Elias está nessa época aí, reino dividido. O rei, o cara que manda, casou com uma mulher que nem do povo era, que tinha um deus estranho, Baal, convence o rei a adorar esse Deus, não só esse Deus, há outros tantos, na verdade. O reino dividido. O povo tinha muitos profetas, mas todos esses estavam sendo caçados, né? Obadias entra na história, aí para frente a gente vai ver. E ajuda os profetas a serem resguardados. Então, 100 pelo menos os profetas, ele divide em 2 grupos e tenta minimizar, né, toda essa tragédia. Então, esse é o contexto onde o profeta Elias está sendo usado por Deus. Vamos ler ali o 17, de 1 ao 10, para a gente entender um pouquinho mais, em detalhes, o que está acontecendo? Eu vou ler aqui rapidamente, tá? 1 Reis 17, 1 a 10 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Rio Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Versículo 10, então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Aqui eu queria destacar essa trajetória de Elias. Então a gente já sabe que o ambiente era terrível e se agrava ainda mais porque não só está tudo ruim, detestavelmente mal, mas o Senhor levanta Elias para confrontar esse rei. Quando você confronta uma pessoa sábia, você vai gerar apenas uma coisa. Principalmente se tiver algo para adicionar na vida dela. Você vai ter alguém mais sábio ainda. Quando você confronta um sábio, você faz com que esse sábio ele seja ainda mais sábio. E quando você confronta um tolo, você ganha um inimigo. Quando você confronta um sábio,
dessa discussão, desse embate, seja o que for, sai alguém ainda mais sábio. Quando você confronta um tolo, você acaba de conquistar um inimigo. Aqui não diz, mas fica bastante evidente. Deus, ele é estrategista, ele é a estratégia. Ele fala, ó, vai lá, fala para ele que esse reinado dele está terrível. Então vou fazer o seguinte, vou mostrar para ele quem eu sou, vou acabar com a água, vou mostrar para ele quem que manda no negócio. E quem vai falar? Tu. Vai lá, Elias, você vai falar para ele. Para esse rei maluco, divisor, que casou com uma assassina, que procura matar pessoas que nem eu, é tu mesmo, vai lá. Ele vai lá e fala. Não por acaso, o que Deus faz na sequência? Fala e vaza. Vaza porque vão te caçar, cara. Vaza porque você não é bem-vindo aqui. Então, Deus ordena que ele vá até Querite. Ele fica por um tempo, Deus o sustenta. E depois desse momento, a gente vê que ele é enviado a outro lugar. A gente lê um pouquinho aqui da história, a gente vai continuar a entender um pouquinho mais desse caminho, mas a gente vê que a trajetória de Elias, ela é bem rápida, acontece ali só em Querite e de repente ele vai para Samaria. Sarepta, perdão. De Samaria saiu para Querite, de Querite vai para Sarepta. Alguém faz ideia desses lugares, onde é que eles estão? Vou ajudar com o começo, tá? Israel, lembra, né? Israel ali, pequenininho, tá? Tem a faixa de Gaza aqui embaixo. A gente está falando do Reino do Norte, Samaria está praticamente no meio. O Jordão, eu estou fazendo com o mapa para mim, vou fazer com o mapa para vocês. Então a faixa de Gaza está aqui embaixo, Reino do Norte aqui em cima, aqui Samaria, o Jordão está para onde? O Jordão está para mais para dentro, para o continente, ao contrário do mar do Mediterrâneo. Então, temos aqui o Jordão. Então, ele foi para esse sentido, certo? Querite, ele fala ribeiro às margens ou próximo ao Rio Jordão. Então, Querite está ali bem próximo ao Rio Jordão. Onde está Sarepta? Alguém faz ideia para onde está? Está para cima, margeando lá Sidom, margeando aqui o mar do Mediterrâneo. Sabe qual que é mais ou menos a distância, ali também aproximando qual distância ele percorreu, mas mais ou menos desse trajeto que Elias fez? Alguém chuta um número aí. Não, o irmão aqui é que nem minha esposa, eu falo para ela chutar as coisas, ela fala, quantas pessoas tinha lá? 1 milhão. Não, calma, tinha 10. Um terço disso, 200 quilômetros. Para um cara como Silo, 200 quilômetros para um cara que nem o Creighton, chegou. Agora, se foi eu e o Bento, primeiro que a gente vai querer parar para comer umas 3 vezes, a cada hora. Então, tudo depende de quem. Eu acho que o Elias, provavelmente naquela época os caras eram tudo fitness, então foi uma caminhada rápida, mas mesmo assim, ninguém consegue caminhar 200 quilômetros se não for pelo menos ali uns 6 dias. O cara mais rápido, 5 dias, mas de 6 a 7 dias, uma semana. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está lendo a palavra, ele foi para Querite. Aí depois o Senhor falou, agora vai para Sarepta. Ele encontrou a Sarepta lá, a mulher tal, não sei o quê. Gente, não foi assim. Pegou um Uber e foi ali e chegou em 5 minutos. 200 quilômetros. Então, quem chega lá diante dessa mulher? Quem chega lá diante da mulher, daquela viúva? Chega um homem lá cheio de energia, nossa, estou aqui na fé, na unção, vem cá, vou morar pela tua casa. Chega quem lá diante dessa mulher? Um homem cansado. Um homem perseguido. Um homem desgastado. E aí, pasmem, ele chega para ser ajudado, auxiliado por uma mulher que, puxa, pelo menos a viúva estava em boas condições ali, estava bem, amém? Sim ou não? Vamos continuar o texto ali? Paramos no 10, ele pediu água para beber, numa vasilha para que ele pudesse beber. No versículo 11 do capítulo 17 de 1 Reis diz assim a palavra do Senhor: quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e ele disse: traga-me também um bocado de pão, por favor.
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. E depois morreremos de fome. Então Elias, homem cansado, perseguido, fugido, encontra uma mulher que está à beira de morrer. Aí a minha pergunta para você, eu quis mostrar aqui as localizações e mostrar aqui as distâncias por uma pergunta. E esse é o primeiro de 3 pontos que eu queria conversar com vocês hoje. Por que Deus manda Elias para o outro lado de Israel? Por que Deus manda esse homem andar até lá? Eu me fiz essa pergunta. Sempre que eu estou preparando algo, eu penso muito em contexto, eu quero saber exatamente o que está rolando, porque eu sei que é nesses detalhes que às vezes Deus tem algo diferente para falar. Quando a gente lê só o texto, a gente lê só com olhos humanos, a gente passa por cima de um monte de coisa. Por que Deus fez esse homem atravessar lá para o outro lado? Sabe como eu intitulei o primeiro ponto? Crente de verdade não se encontra em qualquer lugar. A verdade é que crente de verdade não se encontra em qualquer lugar. Lembra que no texto falou assim, vai lá para Sarepta porque eu já falei que uma viúva está te esperando lá. Quem era essa mulher? Viúva, sem dinheiro, à beira da morte, tendo que cuidar do seu filho, que também junto com ela à beira da morte. Se a gente olha uma pessoa dessa, geralmente no nosso meio, a gente vai olhar para ela, a gente vai falar assim, coitada. Sim ou não? Coitada, olha aí. A irmã fulana não tem nada, bicho. Sem marido, está quase morrendo, o filho quase morrendo. Que desgraça, deve ter feito alguma coisa de errado. Está sofrendo assim porque não foi precavida, está vendo? Casou com um homem aí que era ruim, estava doente, morreu. Pois é essa mulher que o próprio Deus escolhe para sustentar a vida de um profeta. E lembra de Elias, né? Elias aparece mais lá para frente ou não? Quem é Elias? É um profeta qualquer? Ou está meio assim nas cabeças? Tipo meio nível Moisés, que a gente conversou um tempo atrás aí. Nas cabeças. Pedrão privilegiado foi um dos que falou, cara, Elias, Moisés, cara, vamos ficar aqui. Elias, gente, se você chegar no povo judeu, primeiro eles vão falar Moisés, né? Moisés é o cara para eles. Mas Elias está ali. Segundo lugar, quase que primeiro com alguns décimos de segundo depois. Elias é um cara que ficou marcado para a história da humanidade. Um profeta de alto escalão. Então, quando essa mulher é escolhida por Deus para sustentar Elias nesse período, você acha que essa mulher é uma mulher qualquer? Não. Porque crente de verdade não se acha em qualquer lugar. Essa mulher tinha algo que, num raio de 200 quilômetros, ninguém tinha. Essa mulher tinha algo que o profeta do Senhor precisava e que ia encontrar nela. Essa mulher não era qualquer mulher. E foi por isso que Deus deslocou Elias uma longa distância para poder encontrar aquela mulher que o Senhor separou para ajudar Elias nessa caminhada. Mas espera aí, como assim? O que essa mulher tinha que Elias precisava? A verdade é que Deus não enviou Elias até a viúva de Sarepta porque ela tinha recursos que poderiam ajudar o profeta, recursos materiais. Deus mandou Elias até uma das poucas pessoas que tinha
tudo o que o profeta precisava naquela hora e estava em falta absurda. Aquela mulher tinha algo que nem reis, nem pessoas do poder, ninguém estava em falta, estava em escassez, como está em escassez hoje. Sabe o que aquela mulher tinha que salvou a vida daquele profeta? Reverência. Vamos continuar lendo o texto? Ele vai, pede água, ela vai buscar, ela fala, não, faz o seguinte, dá um pãozinho para mim. Ela fala, olha, eu tenho aqui um punhado só, um pouquinho de azeite, não tenho, a gente vai morrer. Versículo 12, termina assim. O 13, Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15, presta atenção. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. O que essa mulher tinha? Reverência. Quando o profeta chega, ele pede água. O que ela faz? Vou buscar água. Oxe, espera um pouquinho. Traz um pão para mim também. Então a primeira coisa, o profeta chega, pede água, ela não titubia. Ela não fala que está faltando água, ela não fala que não tem água. Ela não fala que ela está cansada. Você acha que uma mulher que está com o seu filho, que só tem um punhado de farinha, um pouquinho de óleo, não tem pão assado, sabe o que ela está dizendo? Não tem comida pronta, estou com fome. Sabe o que ela está dizendo? Eu não tenho nada pronto, eu estou economizando já há tanto tempo que eu não tenho nada para comer. É isso que essa mulher está dizendo. Mas sabe o que ela faz? É o profeta do Senhor, eu vou buscar, eu vou dar água para ele. Aí quando ele fala, olha, traz um pãozinho para mim, ela poderia ter dito, profeta, me perdoa. É a minha última refeição com meu filho. Eu não vou poder fazer um pãozinho para você. Não tem nem para nós. Eu não vou poder fazer para você. Não. Ao invés disso, ela fala, ele diz para ela, né? Faz o que você vai fazer, o que você falou que você vai fazer, se você tem essa lenha, vai preparar, mas faz um para mim primeiro, e depois você faz o que você disse que você ia fazer. Mais uma vez, essa mulher não titubia. Ela não duvida. Ela não se importa com a sua necessidade. Ela está diante do profeta do Senhor. Ela está diante de um homem do Senhor. O que ela faz? Ela obedece. Mesmo com fome, sem esperança, provavelmente cansada. A gente conversava, Silo. Quem aqui tem problema quando a mulher fica com fome? Eu tenho esse problema. Se minha mulher ficar com fome, é um problema. Se ela ficar com fome e sono, eu saio correndo sem olhar para trás. Eu ando esses 200 quilômetros até Sarepta, mas já os anos de casado já me ensinou que uma das duas coisas dá para administrar. Não está com sono, come alguma coisinha aqui, não está com fome, não, tira, descansa um pouquinho. Mas as duas coisas ao mesmo tempo não está. É engraçado, mas para essa mulher com certeza não. Tenho certeza que essa mulher está com sono, tenho certeza que essa mulher está com fome. Essa mulher não tem mais esperança. Ela vai preparar a última refeição. Já pensou, mães, passarem isso pela cabeça de vocês? Preparar a última refeição para você e para o seu filho? Acabou. Eu tenho certeza que nunca ninguém aqui teve esse sentimento. Acabou, não tem mais jeito. Às vezes a gente fala, mas é da boca para fora. A gente sabe que dá um jeitinho, tem alguma coisa ainda que vai me ajudar. Agora para ela não, acabou. A minha história acabou. Eu vou me preparar para morrer.
A verdade é que Deus pouco se preocupava com o tanto de farinha, óleo ou água que aquela mulher tinha em casa. Deus pouco se preocupava se ela mesma acreditava que estava prestes a morrer de fome junto com seu filho. Deus pouco se preocupava se ela não tinha consigo um homem que pudesse sustentá-la e também a seu filho. Deus, na verdade, já havia reservado dentro dela todos os recursos que o profeta e ela mesma precisavam. Reverência, fidelidade e fé. O primeiro ponto eu falei, não se acha cristão, não se acha nesse caso crente em qualquer lugar. Não se acha crente de verdade em qualquer lugar. E o segundo ponto, que é esse que nós trabalhamos agora, os verdadeiros recursos que precisamos têm sempre a mesma fonte. Os recursos que nós precisamos, eles têm sempre a mesma fonte. Deus tinha para ela muito mais do que recursos humanos. Deus tinha para aquela mulher provisão sobrenatural infinita. E uma demonstração de amor por sua vida e pela vida de seu filho. Inexplicáveis. Vamos continuar na palavra para ver o que mais que aconteceu nessa história? Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. Então já não tinha muito problema, né? A situação já estava bem fácil. Aí no 17, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele a tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Aquela mulher tinha todo o recurso necessário dentro de si para que aquela obra fosse completa, fosse continuada. Mas não só ela. Elias tinha todos os recursos que ele precisava para continuar a caminhada dele, até que eles se encontraram. E nesse terceiro ponto, onde nós já entendemos que crente não se encontra em qualquer lugar, por isso Deus nos desloca. O recurso, a fonte daquilo que nós precisamos é imutável, é sempre a mesma. Eu queria agora trazer nesse terceiro ponto e fechar com o seguinte raciocínio: que esses recursos e essas pessoas, Deus cruza. Esse terceiro ponto eu intitulei Cruzando Caminhos. Cruzando caminhos. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Quando você tem uma discussão, um embate com alguém que é sábio, você o torna ainda mais sábio. E o tolo, você tem um inimigo. Então, quando você cruza o caminho de alguém, ou alguém cruza o seu caminho, isso definitivamente e fatalmente vai transformar a tua caminhada. Ou vai te fazer crescer, dependendo de quem você é, ou vai fazer com que você afunde ainda mais, dependendo de quem você é. A verdade é que nessa história, Deus cruza o caminho de 2 servos.
com a mesma essência. De um lado, um profeta obediente, servo do Senhor, em uma missão para realinhar os caminhos do seu povo. Do outro lado, uma serva do Senhor, que mesmo em meio a tanta tribulação, estava pronta para viver o sobrenatural de Deus. Nesse encontro, Deus sustentou o seu profeta, ao mesmo tempo que resolvia os problemas presentes e futuros da sua serva. Então Deus nos desloca, e sempre que Ele nos desloca, Ele tem uma razão. Sempre que Deus nos move, Ele tem uma razão. Às vezes Ele move 10 quilômetros ou milhas, às vezes 200, às vezes, como aconteceu comigo com a minha esposa, às vezes 10.500 milhas. Porque Deus tem um propósito, porque crente de verdade não se encontra em qualquer lugar. Se Deus precisar mover para você, para um lugar onde não tem recurso físico, não tem problema, porque Ele é a fonte de todas as coisas que você precisa. Se você tiver, presta atenção nisso, se você estiver cruzando o seu caminho com pessoas do Senhor, Ele vai prover para você e para ele ou para ela. Foi isso que aconteceu aqui na vida do profeta Elias e na vida daquela viúva de Sarepta. Deus cruzou aqueles caminhos, porque Ele tinha algo que ela precisava, e ele tinha algo e ela tinha algo que ele precisava. Lembra que a gente falou no segundo ponto sobre reverência? Era isso que ele precisava. Ele só precisava de uma casa, de um servo, de uma serva, que entendesse, que lembrasse, que tivesse consigo até o último suspiro de vida, que lembrasse quem era o Senhor de Israel. E aquela mulher sabia. Mesmo diante da morte, ela não se esqueceu quem era o Senhor de Israel. E por isso serviu Elias como serviu. Mesmo com a morte de seu filho. E aqui nasce o clamor de Elias. Olha tudo o que aconteceu com Elias. E ainda tem mais coisas para frente aí que vão acontecer com ele. E em que momento Elias clama ao Senhor como ele clamou? Dessa forma, ele não clamou quando ele foi perseguido por Acabe. Dessa forma, ele não clamou quando ele teve que caminhar até Sarepta. Dessa forma, ele não clamou quando ele não tinha comida e os corvos tiveram que alimentá-lo. Sabe quando o clamor de Elias apareceu? Agora eu quero conectar com o clamor de Moisés. Quando quem estava ao redor dele precisava. Olha de novo a palavra falando de homens, de pessoas que entendem que o clamor do Senhor não tem a ver com as nossas necessidades, tem a ver com as necessidades do reino. Elias estava ali na casa daquela mulher, bem hospedado, vivendo um milagre junto com ela, o milagre da provisão. E se a palavra diz que ele já tinha um quarto onde ele se hospedava, ele já estava ali há um tempo. Ele ali achou uma casa, ali ele achou abrigo, ali ele começou a fazer parte daquela família. E aquele menino morre. A necessidade daquela mulher. Olha a sensibilidade de Elias. Falou: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor fez milagres, e agora comigo aqui, servo do Senhor, o Senhor vai trazer agora essa ferida na vida dessa mulher? Não, Senhor. Restitui para essa mulher a vida do seu filho. É nesse ambiente que aparece o clamor de Elias. Ele foi perseguido, injustiçado, passou fome, mas ele clama quando um servo, ele clama quando o seu irmão está em necessidade.
não se encontra crente de verdade em qualquer lugar. Porque a fonte de vida, ela é a mesma para todos esses crentes verdadeiros. E é por isso que às vezes demora, às vezes é de um jeito meio estranho, às vezes não vem no pacote que a gente quer, às vezes é com um irmãozinho que ele não é fácil, mas a verdade é que Deus cruza caminhos para fazer e cumprir o que Ele tem para cumprir. Por que você está aqui hoje? Por que Ele te tirou do lugar onde você estava? Por que Ele te tirou da nação onde você estava? Ou da cidade, ou do estado, ou da comunidade, ou da família onde você estava? As condições lá eram melhores ou piores? Você está se sentindo melhor ou pior? Com quem o Senhor tem cruzado o seu caminho? Será que você é o profeta? Será que você é a viúva? Será que você é o filho? Será que Deus não está querendo te matar onde você está? Para que você verdadeiramente renasça e viva o sobrenatural de Deus? Será que Deus não está querendo te deixar com fome? Para Ele te mostrar que Ele é o Deus da provisão? Será que Deus não está te deslocando, não está te cansando, não está te perseguindo, para que você lembre que Ele é o Deus de todas as coisas, que Ele é o único Deus a ser servido, que sem Ele nada importa, nem trabalho, nem busca, nem sucesso, nada importa, se não estivermos servindo Deus de Israel? Quem é você? Mais uma vez, porque eu quero que isso fique na sua cabeça. A verdade é que crente de verdade não se encontra em qualquer lugar, mas a fonte de todos os recursos necessários é a mesma, e é por isso que Deus cruza o caminho dos seus santos. Deus vai continuar cruzando o teu caminho com o caminho de outras pessoas. A verdade é que provavelmente Elias cruzou com muita gente, mas só a viúva de Sarepta está aqui. Do jeito que está, no impacto que teve, só a viúva de Sarepta. Só ela está aqui. De todos que Deus fez com que Elias cruzasse o caminho. E mais um, Acabe e Jezabel também. Deus vai cruzar os nossos caminhos com pessoas que ou vão nos entregar algo, ou que precisam de algo que nós temos. Se os nossos caminhos não estão sendo cruzados com os caminhos de ninguém, é porque a gente não tem nada para entregar. E se saímos desse cruzamento de caminhos, se saímos com vontade de perseguir alguém, de matar alguém, é porque a gente está mais para Acabe do que para a viúva de Sarepta. Por que Deus te deslocou? Por que Deus te trouxe para cá? Uma coisa eu posso te garantir, é que no caminho de todos aqueles que foram deslocados, houve clamor. Todos aqueles que peregrinaram, todos aqueles que se afastaram de família, todos aqueles, como nós, imigrantes, que sofreram, que passaram por momentos difíceis, na vida desses houve clamor. Foi o que o profeta fez, ele clamou. E o resultado, para finalizarmos, o resultado, assim como Moisés teve o resultado do clamor de Moisés, foi provisão, foi atender a necessidade do povo, foi vitória. Um pouco mais para frente a gente viu, foi libertação. Aqui, qual é o resultado do clamor de Elias?
quando Elias clama em meio à morte. Elias clama diante da morte, porque o menino já havia morrido. Ele não estava para morrer, ele já havia morrido. O clamor de Elias traz vida. Às vezes a gente deixa de passar por percalços muito mais simples e muito menores do que morte. E a gente trava. A gente trava na caminhada, porque tem 200 quilômetros para andar. E a gente sabe que muito menos que 200 quilômetros ou milhas nos impedem. Às vezes a gente deixa de ver e vivenciar e experimentar o sobrenatural de Deus porque a gente está com fome. Fome terrena. Fome das coisas dessa terra. Enquanto Deus está falando para você, eu estou te deixando com fome, eu quero que você caminhe, porque eu vou extrair de você um clamor que vai gerar vida. Não confunda a sua situação com o que Deus pode e vai fazer. Deus não opera só quando tu está bem. Inclusive é quando menos as coisas sobrenaturais acontecem. Sabe por quê? Porque Ele está esperando de nós, assim como de Elias, clamor. Clamor. Deus, eu estou aqui, o clamor de Elias, ele é um clamor doído. Eu não estou aqui, e eu estou me incluindo, eu não estou aqui falando para você, não reclame não. Não chore não, porque está tudo bem, aí você está aí todo confortável, clame ao Senhor o que você precisa e não fique... Não, o clamor de Elias é um clamor doído. Deus, por que o Senhor afligiu essa mulher também? E ele usa a palavra também. Que ele também foi afligido. Ele também está cansado. Está sendo perseguido ainda. Outra, ele tem que voltar ainda. Porque na continuação, a gente não vai ler hoje, mas na continuação do texto, Deus fala com ele, beleza, agora já deu tempo aqui, agora você vai voltar lá falar com Acabe, porque eu vou fazer chover. Então, Elias tem muita coisa para rolar na vida dele ainda. E mesmo em meio à sua aflição, à sua trajetória, ele podia morrer. Que é o medo de Obadias. Quando ele volta, ele encontra Obadias no caminho. Ele fala, vai lá falar para Acabe que eu estou chegando. Obadias fala, ô Elias, você quer que eu vá lá falar com o cara que mata profeta, que está caçando você, que mata quem diz que viu você e depois não viu? Você quer que eu vá falar para Acabe que eu te vi? E se você não for? Certo como vive o Senhor, ele fala, eu estarei lá. E aí sabe o que Obadias faz? Estou ligado, pô. E vai falar. É esse Elias, com todo esse peso, com toda essa carga, podendo morrer, depois de todo esse trajeto, depois de toda essa profecia, ele está à eminência da morte, assim como estava aquela mulher, mas ele obedece, vai até o rei Acabe, nós conhecemos a história, ali Deus se mostra, ali Deus se revela através da vida de Elias. Então, o clamor, não necessariamente ele vai vir quando você tiver energia suficiente para clamar, quando você tiver alegre o suficiente para clamar. Nós não clamamos quando nós estamos bem, nós clamamos porque é a única forma de ver a ação de Deus. Nós clamamos porque nós fomos feitos para clamar. Nós clamamos porque é isso que se manifesta dentro de nós. E se nós não estamos clamando, ou é porque essa vida tem nos trazido muitas regalias que tem substituído a necessidade do clamor, ou porque como Acabe e tantos outros nós esquecemos quem é o nosso Deus. Porque se a gente lembra que clamor traz sustento, Moisés, que o clamor traz libertação, que o clamor traz vida, a
gente não pararia de clamar um segundo das nossas vidas. Você pode se colocar de pé nesse instante? Não é o foco desse texto. Eu mesmo, lendo esse texto, nunca tive esse foco. Mas eu queria deixar todos nós agora com esse raciocínio, com esse entendimento. Lembra que eu falei dos dados iniciais sobre a distância ali de Samaria para Querite até Sarepta? Eu queria orar nesse momento, porque todos nós somos imigrantes. Todos nós fomos deslocados, de alguma forma, todos nós fomos deslocados. Eu queria que você hoje, nesta noite, perguntasse agora para o Senhor, onde está a viúva de Sarepta que você precisa encontrar? Se pergunte nessa noite: Deus, por que eu estou aqui, Pai? Cadê a pessoa? Cadê a situação? Cadê o lugar? Cadê a palavra que o Senhor vai lançar para mim? Porque se o Senhor me deslocou, é porque o Senhor tem algo para mim. Amém? Se o Senhor me deslocou, se o Senhor tirou do meio da minha parentela, se o Senhor me moveu, é porque o Senhor tem algo para mim. Ora junto comigo. Se você já sabe, invista, peça para Deus dar força, recursos, o que quer que Deus precise te dar, clame agora para Ele fazer o que Ele precisa fazer, se você já sabe. Se você, enquanto eu falo, eu não sei, estou aqui, estou trabalhando, estou construindo minha família aqui, estou construindo minha vida, estou ganhando dinheiro, estou só caminhando, é porque você ainda não encontrou a viúva de Sarepta. Talvez você está ainda no meio do caminho. Talvez você esteja perdido. Porque se Deus te moveu, Ele te moveu com um propósito. Ele te moveu para encontrar algo a alguém. Ele te moveu para você entregar algo e para você receber algo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse instante. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nunca volta vazia. E eu sei, ó Pai, que esta palavra vai frutificar nos nossos corações. Pai, o Senhor nos moveu, Pai. O Senhor tirou muitos de nós aqui do lado de amados, do lado de amigos, do lado de pessoas muitas vezes que nos sustentavam, talvez até do conforto, Senhor. Pai, o Senhor nos tirou, ó Pai, muitas vezes de uma carreira de sucesso, o Senhor nos tirou, ó Deus, de segurança, o Senhor nos moveu, ó Pai, para uma terra estrangeira. E eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor não é um Deus, ó Deus, ineficiente, o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor não é um Deus que trabalha com acaso, o Senhor não é um Deus assertivo, preciso, minucioso. E a intenção em cada passo, a intenção, o Senhor é um Deus intencional. E a intenção na nossa vinda para essa terra, há uma intenção, e eu quero, ó Pai, em nome de Jesus agora, para cada irmão que está verdadeiramente concentrado agora nessas palavras, que o Senhor revele qual é verdadeiramente a sua intenção da nossa presença nessa terra. Pai, não nos deixa estar aqui, ó Deus, por acaso nas nossas mentes.
Não nos deixa aqui, ó Pai, perseguirmos algo que o Senhor não nos chamou a perseguir. Não nos deixa aqui criar relacionamentos que o Senhor não nos chamou a criar, ó Pai. Mas que em nome de Jesus, quando voltarmos para os nossos lares hoje, arda nos nossos corações a pergunta: Pai, por que Tu queres que estejamos aqui, eu e minha casa? Por que o Senhor me trouxe para cá? O que o Senhor quer fazer em nós? O que o Senhor quer fazer através de nós? Pai, não deixa que se passe mais um dia nas nossas vidas sem entendermos, Senhor, sem entendermos a intenção do Teu coração com as nossas vidas. Estamos aqui, Pai, porque estamos nessa cidade, porque estamos nesse estado, porque estamos nesse país. Quando nós não sabemos o lugar onde o Senhor quer que estejamos, qualquer lugar serve, e nós não queremos estar em qualquer lugar, Pai. Nós não queremos estar vivendo uma vida que não foi a vida que o Senhor chamou-nos para viver. Nós não queremos estar fazendo coisas que o Senhor não nos chamou a fazer. Nós não queremos ter preocupações que o Senhor não nos chamou a ter. Como teu servo Paulo falou, nós não queremos nos embaraçar com as coisas deste mundo, porque esse mundo é só uma plataforma, é só um cenário onde o Senhor vai atuar. É só um cenário. É só um cenário. Age nas nossas vidas, Pai amado. Age em nós, age através de nós, e que possamos encontrar a resposta para a pergunta: por que o Senhor me trouxe aqui? Me dá os recursos, Pai, que eu preciso para fazer a Tua obra. Me dá os recursos que eu preciso, Pai, para receber o profeta. Me dá os recursos que eu preciso para ver ressurreição. Me dá os recursos que eu preciso para descansar. Me dá os recursos que eu preciso para voltar para onde quer que o Senhor me mandar voltar. E hoje, carregado e cheio do Senhor, poder ver mais uma vez o sobrenatural do Senhor acontecer. Me dá os recursos que eu preciso para, mediante a morte, falar: o meu Deus transformou morte em vida. Mas para isso a gente precisa saber onde o Senhor nos quer e com quem o Senhor nos quer.